A Hora do Testemunho, inspirado no livro De Jesus para Você, de Altamir Cunha. Nesses dias de incerteza que caracterizam o milênio em curso, no qual predominam a inversão de valores e o imediatismo, cada um deve manter-se atento ao convite do Mestre. Momentos de definições, uma responsabilidade enorme pela obrigação que nos impõe ao testemunho sério e inevitável nos dias futuros. Profitente do Espiritismo, mais comprometido com Jesus do que pensam. Os autênticos discípulos de Jesus, que são firmes na fé, aptos a vencer desafios. Mas também se encontra os discípulos de aparências. É os que sustentam a bandeira do Cristo, mas são amantes do prazer mundano. Gostam de facilidades enganosas. A hora do testemunho é uma hora solitária. Como testemunho da nossa dor. Apenas as lágrimas que nos lavam o rosto. Sejam quais forem as nossas aflições, os nossos problemas, sejam quais for as nossas necessidades, sejam qual for os nossos desafios, é importante que tenhamos confiança em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre. Mas aqueles para os quais a vida no corpo apresentam um sabor de eternidade, a ela se entregam com avidez na busca desenfreada da porta larga. No entendimento de cada um, com base no que o Evangelho nos traz, para que a gente tenha suporte e estruturação no nosso interior, e que essa estruturação ela vai nos dar como base para o enfrentamento de momentos de testemunho que somos chamados a provar a nossa fé. O Evangelho nos traz, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, falando sobre a justiça das aflições. Também ele vai nos dizer que temos motivos de se resignar. E não simplesmente resignar como uma acomodação, mas aquela resignação ativa, consciente, numa fé raciocinada. E também mostrando em relação como nós devemos suportar as provas, as expiações, os desafios. Então, o bem e mal sofrer. Se eu sei bem enfrentar os desafios, eu angariei, logicamente, para o futuro, merecimentos da luta vencida. Mas se eu, diante das lutas, dos desafios, revoltar-me, de
negar o enfrentamento, eu estarei então tendo um mal proceder, um mal sofrer. Nós precisamos ter a consciência do sacrifício da própria vida, não em termos de nós expormos a vida simplesmente, mas do sacrifício interno de domar as nossas más inclinações, de superar os nossos vícios, os nossos medos, de vencer as nossas ansiedades, e isso dá uma luta e um sacrifício que devemos fazer para o enfrentamento e também para conquistar a vitória. Exemplo de testemunho dos apóstolos e dos missionários foram muito claros do sacrifício da vida no sentido que a gente tem. Que eles enfrentavam os verdugos, eram apedrejados e iam à morte exatamente como sacrifício, dando testemunho da sua fé e da vivência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Aceitar a vontade de Deus, submeter-nos laboriosos e fiéis às suas soberanas leis, contrariar os nossos desejos, porém jamais as nossas reais necessidades. Esse é o nosso momento de testemunhar a fé e os valores conquistados nas virtudes e também nas conquistas adquiridas pelas qualidades morais de cada um de nós. Então a hora do testemunho é uma hora solitária, que somente as lágrimas internas e somente nós somos os nossos testemunhos da fé que iremos demonstrar nas nossas ações, na compreensão dos ensinamentos que nos foi deixado pelo Mestre Jesus. Desejo paz, desejo amor, que a caridade seja as nossas ações e que nós saibamos a compreensão e o valor do perdão e também da coragem do enfrentamento de tudo aquilo que possa nos dar como testemunho da nossa fé e do nosso amor ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Pai Criador.